Sabe aquela história de que planta precisa de sol direto para sobreviver? Pois é, mentira. E eu vou te provar isso agora. Se você mora em apartamento, se o seu quintal é todo coberto, ou se aquele cantinho da sala nunca pega um raio de sol sequer, relaxa. Tem solução sim. A verdade é que muita gente desiste de ter plantas em casa porque acha que não tem luminosidade suficiente. Mas eu tô aqui para te mostrar que existe um mundo inteiro de plantas lindas, resistentes e perfeitas para esses espaços mais sombreados. E olha, não são plantinhas feias não, viu? São espécies maravilhosas que vão transformar qualquer ambiente escuro em um cantinho verde e aconchegante. Hoje eu vou te apresentar 18 plantas que se dão super bem na sombra, que não dão trabalho nenhum e que cabem no bolso de qualquer brasileiro. Vamos lá? As 18 plantas 1. Espada de São Jorge. Essa aqui é a queridinha dos brasileiros e não é à toa. A espada de São Jorge aguenta praticamente tudo. Pouca luz, pouca água, esquecimento. Ela perdoa tudo. É aquela planta que você pode deixar no corredor sem janela que ela vai ficar linda do mesmo jeito. Além disso, tem gente que acredita que ela protege a casa de energia ruim. Verdade ou não, o que importa é que ela é linda e super fácil de cuidar. As folhas crescem para cima, bem firmes e retas, e podem chegar até 1 metro de altura, dependendo da variedade. Tem a versão toda verde, a com bordas amarelas e até uma com listras prateadas, todas lindas. O melhor de tudo é que ela é praticamente indestrutível. Esqueceu de regar por 2 semanas? Ela aguenta. Deixou num cantinho escuro? Ela cresce do mesmo jeito. Viajou e ficou 1 mês fora? Quando você voltar, ela vai estar lá, firme e forte. Rega? 1 vez por semana tá ótimo. Ou até menos no inverno. E olha que dica boa, ela se multiplica sozinha. Soltam aqueles brotinhos do lado que você pode separar e plantar em outro vaso. Em pouco tempo você tem várias espadas para espalhar pela casa ou dar de presente. 2. Zamioculca. Se tem uma planta que parece de plástico de tão perfeita, é a zamioculca. As folhas são brilhantes, verdes escuras, e ela cresce mesmo em lugares bem escuros. Essa é a planta ideal para quem viaja muito ou esquece de regar, porque ela armazena água nas raízes grossas que parecem batatas. Pode deixar ela num canto da sala, longe da janela, que ela vai crescer firme e forte. As folhas brotam do chão em forma de ramos, criando um visual super elegante e moderno. Ela fica linda sozinha num vaso grande ou em conjuntos com outras plantas. E tem uma coisa interessante, quanto menos você mexer nela, melhor ela fica. É sério, a zamioculca gosta de ser ignorada. O grande erro que as pessoas cometem com ela é regar demais. As raízes dela guardam água, então se você ficar regando toda hora, ela apodrece. O ideal é regar só quando a terra estiver bem seca, tipo a cada 10 ou 15 dias. No inverno pode ser até 1 vez por mês e não precisa se preocupar com adubo não. Ela cresce bem devagar, mas cresce forte e bonita, mesmo sem muita nutrição extra. Uma curiosidade, a zamioculca é originária da África, de regiões bem secas. Por isso, ela é tão resistente à falta de água. Ela se adaptou para sobreviver em condições difíceis, e isso é ótimo para gente que às vezes esquece de cuidar das plantinhas. 3. Jiboia. A jiboia é tipo aquela amiga que se adapta a qualquer situação. Ela fica linda pendurada em vasos, pode ficar apoiada numa estante, subir por um suporte, descer de prateleiras. A criatividade é o limite. E cresce, que é uma beleza mesmo sem muita luz. Quanto mais sombra, mais verde escuro ficam as folhas. Mas se tiver um pouquinho mais de luz, aparecem manchas amareladas lindas. O legal é que você pode fazer mudinhas cortando os galhos e colocando na água. Em 2 semanas, já soltam raízes branquinhas. É a planta perfeita para quem quer encher a casa de verde sem gastar nada. Pegou um galhinho na casa de alguém? Planta!
Cortou porque estava muito grande? Planta de novo. É uma corrente infinita de jiboias. Ela também é conhecida por purificar o ar, removendo toxinas comuns em casas como formaldeído e benzeno. Então, além de linda, ela ainda trabalha para deixar o ar mais limpo. E tem mais. A jiboia é uma das poucas plantas que cresce bem mesmo em água. Você pode deixar ela num vaso só com água, trocando a cada semana, e ela fica feliz da vida. Outra vantagem é que ela praticamente não tem pragas. Mosquitinho, cochonilha, pulgão, nada disso mexe com ela. De vez em quando pode aparecer uma aranhinha vermelha se o ar estiver muito seco, mas é raro. É uma planta que deixa a gente em paz e só quer crescer e embelezar o ambiente. A jiboia também tem uma variedade incrível de espécies. A jiboia verde clássica, a prateada com manchas brancas, a neon com folhas verde-limão, a marble queen toda branquinha, cada uma mais linda que a outra. 4. Lírio da paz. Essa planta aqui é pura elegância. As flores brancas dela são lindas demais e aparecem várias vezes no ano, principalmente na primavera e verão. Mas mesmo quando não está florida, as folhas verdes escuras e brilhantes já deixam qualquer ambiente mais bonito. O lírio da paz adora sombra, tanto que se você colocar ele no sol direto, as folhas ficam amarelas e queimadas. Ele gosta de terra sempre levemente úmida, então pode regar umas 2 a 3 vezes por semana, dependendo do calor. E ele tem um jeito muito esperto de te avisar quando está com sede. As folhas murcham. Mas calma, não é para entrar em pânico. Você rega ele direitinho e em algumas horas as folhas levantam de novo, como se nada tivesse acontecido. É tipo um sistema de alerta natural. E tem mais. Essa planta ajuda a deixar o ar mais limpo, filtrando aquelas substâncias ruins que ficam dentro de casa. Benzeno, formaldeído, tricloroetileno e até amônia. Então, ela é bonita e funcional. A NASA, inclusive, fez estudos sobre plantas que purificam o ar, e o lírio da paz está na lista das melhores. O lírio da paz também é super generoso nas florações. Cada planta pode dar várias flores ao mesmo tempo, e cada flor dura semanas. Aquela parte branca que parece uma pétala, na verdade, é uma folha modificada chamada espata, e a flor de verdade é aquela coluninha amarelinha no meio. Conforme a flor envelhece, a espata vai ficando verde, e aí é hora de cortar para estimular novas flores. Uma dica importante: mantenha as folhas limpas passando um pano úmido de vez em quando. Isso não só deixa a planta mais bonita, como ajuda ela a fazer fotossíntese melhor. E se você tem pet em casa, cuidado. O lírio da paz é tóxico se ingerido, então deixa ele em um lugar que cachorro ou gato não alcance. 5. Maranta. A maranta é conhecida como planta-oração, porque à noite as folhas dela sobem, como se ela estivesse rezando. É muito legal de ver. De manhã, as folhas estão todas abertinhas, e quando vai anoitecendo, elas vão se fechando aos poucos, fazendo até um barulhinho suave. Esse movimento todo é natural e acontece porque a planta responde às mudanças de luz. As folhas têm uns desenhos incríveis, com manchas e listras que parecem pintadas à mão. Parece que um artista pegou um pincel e fez desenhos geométricos perfeitos. Tem maranta com nervuras vermelhas, outras com manchas marrom-chocolate, algumas com listras verde claras. É uma obra de arte da natureza. Ela prefere sombra mesmo, porque no sol as cores desbotam e as folhas podem até queimar. Gosta de umidade, então borrifa água nas folhas de vez em quando, que ela agradece. Se o ar estiver muito seco, as pontas das folhas podem ficar marrons. É um sinal de que ela está pedindo mais umidade no ar. Uma dica é colocar o vaso em cima de um pratinho com pedrinhas e água, sem que o fundo do vaso encoste na água. A evaporação cria um microclima úmido ao redor da planta. É uma planta que chama a atenção de qualquer um que vê. Quando você recebe visita em casa, pode ter certeza que alguém vai perguntar sobre ela. E o melhor é poder contar sobre o movimento das folhas. Todo mundo fica fascinado. É tipo ter um bichinho de estimação verde que faz seus rituais diários.
A amaranta também se multiplica facilmente. Com o tempo, ela vai soltando novinhos brotos ao redor, e você pode dividir a touceira na hora de replantar. Assim, você ganha várias plantinhas de uma vez só. 6. Cingônio. O cingônio é aquela planta coringa que fica bem em qualquer lugar. Pode deixar ele subindo num suporte de musgo ou fibra de coco. Pode deixar pendurado, caindo como uma cascata. Pode até plantar num vaso comum e deixar ele crescer como arbusto. As folhas têm formato de coração quando a planta é jovem, e conforme ela amadurece, as folhas vão ficando maiores e às vezes até recortadas. Existem cingônios em várias cores, verde escuro, verde com branco, rosa, até uns quase vermelhos. A variedade pink é uma das queridinhas do momento, com folhas que vão do verde ao rosa chiclete. Já a variedade White Butterfly tem folhas que parecem salpicadas de tinta branca. Cada tipo é mais lindo que o outro. Ele cresce bem rapidinho na sombra e não precisa de cuidados especiais. Só mantenha a terra levemente úmida e pronto. Você tem uma planta feliz. No verão, pode ser que precise regar 2 ou 3 vezes na semana, mas no inverno, uma vez por semana já resolve. Uma coisa legal do cingônio é que ele é super fácil de propagar. Você corta um pedaço do caule que tenha pelo menos um nó, aquela parte mais grossinha de onde saem as folhas. Coloca na água e em 2 semanas está soltando raízes. É uma planta generosa que adora se multiplicar. E tem mais, o cingônio é considerado uma planta trepadeira na natureza. Então, ele gosta de ter algum suporte para se agarrar. Se você colocar um tutor de fibra de coco ou musgo, ele vai subir feliz da vida, e as folhas ficam até maiores. Mas se você preferir deixar ele pendurado, ele também fica lindo com os galhos caindo graciosamente. 7. Costela de Adão. Essa aqui virou febre nos últimos anos, e com razão. As folhas enormes e furadas da costela de Adão são um espetáculo à parte. Parece que alguém pegou uma tesoura e fez recortes artísticos nas folhas. Mas não, é tudo natural. Na natureza, esses furos ajudam a planta a resistir a ventos fortes e permitem que a luz chegue nas folhas de baixo. Ela fica linda em qualquer decoração, do estilo mais moderno ao mais clássico. Virou queridinha de designers de interiores e influencers de decoração. E olha que coisa boa! Ela prefere luz indireta. Sol direto nas folhas pode até queimar e deixar manchas marrons. Então aquele cantinho mais sombreado da casa é perfeito para ela. A costela de Adão é uma planta que conta história. Cada folha nova que nasce sai enroladinha como um charuto verde e aos poucos vai se abrindo e revelando os furos e recortes. É muito legal acompanhar esse processo. E quanto mais velha a planta, mais furos e recortes as folhas têm. As folhas jovens às vezes nascem inteiras ou com poucos furos, e isso é completamente normal. Ela também é uma trepadeira na natureza, então gosta de ter um suporte. Na floresta ela sobe em árvores usando raízes aéreas, aqueles bichinhos marrons que saem do caule. Essas raízes são normais e até bonitas, fazem parte do charme da planta. Se você colocar um tutor de fibra de coco, ela vai se agarrar e subir. Só precisa de espaço porque ela cresce bastante, viu? Uma folha adulta pode ter meio metro de diâmetro facilmente. Então, não é planta para apartamento minúsculo, a não ser que você queira que ela seja a estrela do ambiente. E olha, ela merece ser a estrela mesmo porque é impressionante. Uma curiosidade, o nome científico dela é Monstera deliciosa. E o deliciosa vem do fruto que ela produz na natureza, que dizem ser delicioso. Mas em casa, plantada em vaso, dificilmente ela dá frutos. Então a gente curte mesmo é a beleza das folhas. 8. Pacová, ou planta-pavão. O pacová é daquelas plantas que fazem você parar para olhar. As folhas parecem pintadas à mão, com listras verdes de vários tons, verde escuro, verde médio, verde claro, tudo num degradê perfeito. É tão bonita que parece artificial.
Cada folha é única, com padrões diferentes, como se fosse uma impressão digital vegetal. De noite, as folhas se fecham um pouquinho, fazendo um barulhinho gostoso, tipo um sussurro verde. De manhã, elas abrem de novo. Esse movimento é chamado de nictinastia e acontece por causa de mudanças na pressão de água, em estruturas especiais na base das folhas. É a maneira da planta economizar energia durante a noite. Ela adora sombra e detesta sol direto. Se colocar no sol, as cores lindas das folhas vão desbotar e ficar meio sem graça. É como se o sol apagasse a pintura natural dela. Então, quanto mais sombra, mais bonita ela fica. Coloca ela naquele cantinho que não bate sol nenhum que ela vai brilhar. Gosta de umidade, então mantém a terra sempre levemente molhada e borrifa água nas folhas nos dias mais secos. Se você mora num lugar muito seco ou com ar-condicionado sempre ligado, ela vai agradecer borrifadas diárias. As folhas ficam mais viçosas e as cores mais intensas. O pacová pertence à mesma família das calatéas e marantas, então tem características parecidas. A diferença é que as folhas dele são maiores e crescem em formato mais arredondado. Pode chegar a ter folhas de 30 centímetros de comprimento, formando uma touceira linda e cheia. Uma dica de ouro: quando for regar, use água em temperatura ambiente ou até levemente morna. Água gelada pode dar um choque na planta e até manchar as folhas. E, se possível, use água filtrada ou deixe a água da torneira descansando por 24 horas antes de usar. O cloro não faz bem para ela. 9. Peperômia. Existem várias espécies de peperômia, todas lindas e perfeitas para sombra. Umas têm folhas verdes lisas e brilhantes, outras têm folhas onduladas que parecem cascata, tem umas com folhas listradas, outras com folhas vermelhas por baixo. A variedade é enorme. Tem até uma chamada peperômia melancia, porque as folhas têm listras que lembram a casca da melancia. A vantagem é que elas são pequenas, perfeitas para apartamento ou para quem tem pouco espaço. Dá para fazer composições lindas com várias peperômias diferentes, criando um mini jardim super charmoso. Ficam lindas em cima de mesas, prateleiras, escrivaninhas. Qualquer cantinho fica mais alegre com uma peperômia. Não precisam de muita água. Espera a terra secar um pouco entre uma rega e outra. Na verdade, regar demais é o erro mais comum com peperômias. As folhas delas são meio suculentas, armazenam água, então elas preferem ficar um tempo sem regar do que receber água demais. Se as folhas começarem a amarelar e cair, provavelmente é excesso de água. São plantinhas super discretas, mas que fazem toda a diferença na decoração. Elas têm uma elegância silenciosa, sabe? Não são chamativas como uma costela de Adão, mas têm um charme especial. E são perfeitas para quem está começando no mundo das plantas, porque perdoam erros e são resistentes. Uma curiosidade interessante: as peperômias lançam umas cordinhas verdes ou brancas que são as inflorescências, as flores delas. Parece um rabinho de rato saindo das folhas. Não são flores vistosas, mas são bonitinhas do jeito delas. Você pode deixar ou cortar, fica a seu critério. E olha que bacana, algumas espécies de peperômia são usadas na medicina popular em alguns países, principalmente para problemas respiratórios e inflamações. Claro que a gente cultiva mais pela beleza, mas é legal saber que elas têm outras utilidades também. 10. Antúrio. O antúrio é aquela planta que dá um toque de sofisticação para qualquer ambiente. As flores, que na verdade são folhas modificadas chamadas espatas, vermelhas, brancas, cor-de-rosa, roxas ou até verdes, duram meses. É sério. Uma flor de antúrio pode durar de 2 a 3 meses mantendo a beleza. Poucas plantas têm florações tão duradouras. A flor verdadeira é aquela espiguinha no centro da espata, geralmente amarela ou branca. É ali que ficam as florzinhas minúsculas. Mas o show mesmo é a espata colorida,
que parece uma folha de coração brilhante e encerada. Parece até de plástico de tão perfeita. Ele gosta de luz indireta e sombra, nunca sol direto. Sol nas folhas ou nas flores pode causar queimaduras e manchas marrons feias. O ideal é uma luz filtrada, como aquela que entra por uma cortina, ou então um lugar que receba claridade, mas não sol direto. Rega umas 2 vezes por semana, tá ótimo, mas sempre observa a terra. Ela precisa estar levemente úmida, nunca encharcada. O antúrio gosta de umidade no ar também. Então, se você morar em lugar seco, borrifa água nas folhas, mas não nas flores, porque pode manchar. E olha que legal. Além de bonito, ele também ajuda a purificar o ar, removendo poluentes como amônia e formaldeído. Então, é uma planta bonita e funcional. Fica linda em qualquer cômodo da casa, mas especialmente na sala ou no quarto, onde a gente passa mais tempo. Só cuidado se você tem pet em casa, porque ele é tóxico se ingerido. As folhas e flores contêm cristais de oxalato de cálcio, que podem causar irritação na boca e garganta. Então, deixa ele num lugar alto, longe do alcance de cães e gatos curiosos. O antúrio também é uma planta generosa nas florações. Se você cuidar direitinho dele, pode ter flores o ano inteiro. Cada flor leva cerca de 3 meses para se formar desde o brotinho até abrir completamente. E depois fica bonita por mais 2 ou 3 meses. É um ciclo contínuo de beleza. 11. Aspidistra. A aspidistra ganhou o apelido de planta de ferro, porque aguenta de tudo. Frio, calor, sombra total, esquecimento, ar-condicionado, falta de umidade. Parece até brincadeira de tão resistente que ela é. Se você é daqueles que mata até cacto, essa é a planta para você. Ela simplesmente não desiste da vida. As folhas são compridas, verdes escuras e muito elegantes. Crescem diretamente do solo, sem caule visível, formando uma touceira densa e bonita. Existem variedades com listras brancas ou amarelas também, que são ainda mais charmosas. A textura das folhas é firme e brilhante, muito bonita. É perfeita para aquele corredor sem janela ou aquele banheiro que não tem luz natural. Lugares que outras plantas rejeitariam, a aspidistra aceita de bom grado. Ela cresce devagar, mas cresce consistente, sem reclamar, sem fazer drama. É a planta companheira que todo mundo precisa ter. Praticamente não precisa de cuidados, só regar quando a terra estiver bem seca e pronto. Pode ficar tranquilo que 1 vez por semana ou até a cada 10 dias, tá mais que suficiente. Ela não se importa de esperar pela água, tem paciência pra caramba. E adubo? Nem precisa muito. 1 vez a cada 3 ou 4 meses já deixa ela feliz. Na era vitoriana, a aspidistra era super popular porque as casas tinham pouca luz e muito pó, por causa do carvão usado no aquecimento, e ela aguentava tudo numa boa. Ganhou até apelidos carinhosos como planta da sala de visitas e planta de ferro. E esse legado continua até hoje. Uma curiosidade, a aspidistra dá flores, mas são flores bem discretas, quase secretas, que aparecem bem rente ao chão, escondidas entre as folhas. São flores roxas ou marrons, pequenas e estranhas, que muita gente nem percebe. Na natureza, essas flores são polinizadas por lesmas e caracóis. Bem diferente, né? Se você quiser multiplicar sua aspidistra, é só dividir a touceira na hora de replantar. Ela aceita a divisão numa boa e cada pedaço vira uma nova planta. É um processo lento, porque ela cresce devagar, mas é garantido. 12. Filodendro. Os filodendros são uma família enorme de plantas, e a maioria deles adora sombra. Tem desde os tipos com folhas pequenas e delicadas, até os com folhas enormes tipo coração, ou até recortadas. Alguns sobem como trepadeiras, outros crescem em formato de arbusto, tem uns que ficam lindos pendurados. A variedade é imensa. O Filodendro Brasil, por exemplo, tem folhas verdes com manchas amarelas lindas, como se alguém tivesse respingado tinta dourada. O Filodendro Birkin tem folhas verde escuras com listras brancas delicadas. O Filodendro Pink Princess,
o sonho de consumo de muita gente, tem manchas rosa chiclete nas folhas. Cada tipo é uma personalidade diferente. São super fáceis de cuidar e crescem rápido. Mantém a terra levemente úmida e deixa eles num cantinho com luz indireta, que eles vão ficar lindos. Não precisa de muito drama, não precisa ficar medindo água com régua, só dá uma olhada na terra de vez em quando e rega quando estiver secando. E são ótimos para fazer mudinhas e presentear os amigos. Você corta um pedaço do caule com pelo menos 1 ou 2 folhas, deixa na água até soltar raízes e planta. Pronto, mais uma plantinha. É um ciclo infinito de generosidade verde. Os filodendros também têm uma curiosidade etimológica interessante. O nome vem do grego phileo, amor, e dendron, árvore, ou seja, que ama árvores. Isso porque na natureza muitos filodendros são trepadeiras que sobem em árvores, abraçando-as com suas raízes aéreas. Eles não parasitam a árvore, só usam ela como suporte para chegar mais perto da luz lá em cima. Uma dica importante: se o seu filodendro for do tipo trepador, coloque um suporte de musgo ou fibra de coco. Ele vai agradecer, subindo feliz da vida. E as folhas ficam até maiores e mais bonitas. Na natureza, eles podem subir metros e metros de altura. E os filodendros também ajudam a purificar o ar da casa, removendo toxinas comuns. Então, além de lindos, são funcionais. É difícil não se apaixonar por essas plantas, de verdade. 13. Clorofito, ou gravatinha. O clorofito é aquela plantinha simpática que todo mundo já viu em algum lugar. As folhas são compridas, arqueadas, com listras brancas ou amarelas no meio, e ela fica linda pendurada, porque as folhas caem formando uma cascata verde e branca. É tipo uma fonte de folhagem graciosamente caindo. O legal é que ela solta filhotinhos, mini clorofitos, que ficam pendurados em hastes longas, como se fossem bebês presos por um cordão umbilical vegetal. Esses filhotinhos já vêm com raizinhas, e você pode cortar e plantar para ter novas mudas. É a planta que se reproduz sozinha, sem você precisar fazer nada. Em pouco tempo, você tem clorofitos para toda a vizinhança. Gosta de sombra, precisa de pouca água e ainda purifica o ar. A NASA até fez estudos mostrando que o clorofito é uma das melhores plantas para remover poluentes do ar interno, especialmente formaldeído. Então é bonita, fácil, generosa e funcional. É planta mais camarada impossível. O clorofito também é super resistente. Esqueceu de regar? Ele aguenta. Regou demais? Ele perdoa. Deixou num lugar muito escuro, ele se adapta. Deixou num lugar muito claro, ele também fica bem. É difícil fazer uma coisa realmente errada com o clorofito. Uma curiosidade: as folhas dele são levemente tóxicas para gatos e cachorros se ingeridas em grande quantidade, mas gatos adoram mastigar clorofito. Parece que tem alguma coisa nas folhas que atrai eles como se fosse catnip. Se você tem gato, vai ter que escolher entre ter clorofito intacto ou deixar o gatinho feliz mordiscando as folhas. O clorofito fica lindo em vasos suspensos, em prateleiras altas, em cima de armários, qualquer lugar onde os filhotinhos possam ficar pendurados, balançando suavemente com a brisa. É uma planta que traz movimento e leveza para o ambiente. E olha que bacana, existem várias variedades de clorofito. Tem o clássico com listras brancas no meio, tem um com bordas brancas, tem um todo verde, mais raro, tem até um com folhas onduladas, todos igualmente fáceis de cuidar e igualmente bonitos. 14. Calathea. As calateias são as divas das plantas de sombra. As folhas têm desenhos incríveis, parecem obras de arte. Tem listras, bolinhas, manchas, desenhos geométricos. Cada espécie é mais linda que a outra. Parece que um artista surrealista pegou um pincel e decidiu pintar folhas. É de deixar qualquer um boquiaberto. A Calathea orbifolia tem folhas grandes com listras prateadas.
A Calathea medallion tem desenhos que parecem mandalas, com círculos concêntricos de várias cores. A Calathea ornata tem listras rosa em folhas verde escuras. A Calathea zebrina tem listras que lembram mesmo uma zebra. Cada uma tem sua personalidade única. Elas odeiam sol direto, então sombra é perfeito. Na verdade, se colocar no sol, as cores lindas das folhas desbotam e podem até queimar. Então, quanto mais sombra, melhor. Mas precisa ser uma sombra com luz, não escuridão total, viu? Elas precisam de luminosidade, só não do sol direto. Gostam de umidade, tanto na terra quanto no ar. Então borrifa água nas folhas regularmente. Se você morar em lugar muito seco, considera colocar um umidificador perto dela, ou faz aquele truque do pratinho com pedrinhas e água embaixo do vaso. A Calathea vai agradecer com folhas ainda mais bonitas. À noite as folhas sobem fazendo um barulhinho gostoso, tipo um sussurro, um rangido suave. É muito relaxante ficar ouvindo. Esse movimento é chamado de nictinastia e acontece por causa de uma estrutura especial na base das folhas chamada pulvino. É como se a planta estivesse se preparando para dormir, fechando as folhas para economizar energia. É uma planta que dá trabalho? Um pouquinho mais que as outras, sim. Ela é mais exigente com umidade e não perdoa muito o descuido, mas vale cada segundo. Uma Calathea bem cuidada é um espetáculo permanente na sua casa. E conforme você vai conhecendo o jeitinho dela, fica cada vez mais fácil manter ela feliz. Uma dica importante: não use produtos de brilho foliar nela. As folhas já são naturalmente brilhantes e esses produtos podem entupir os poros e causar problemas. Para limpar, passa um pano úmido suavemente, sem apertar muito. 15. Avenca. A avenca é aquela samambaia delicada e linda que a gente via na casa da avó. Tem fama de ser difícil, mas o segredo é simples. Ela precisa de sombra e umidade. Só isso. Se você entender essas duas necessidades básicas dela, vai ter sucesso. O problema é que muita gente tenta cuidar dela como se fosse uma planta comum, e aí não funciona. Coloca ela num lugar que pegue luz indireta, mantenha a terra sempre levemente úmida, nunca encharcada, mas também nunca seca, e borrifa água nas folhas todo dia. Ela adora esse tratamento spa. A terra precisa estar sempre com aquela umidade de bolo, nem molhada nem seca. É um equilíbrio que você pega o jeito com o tempo. Ela fica linda em banheiros, porque adora a umidade do vapor do banho. Sabe quando você toma aquele banho quente e o banheiro fica todo embaçado? A avenca adora isso. É tipo um spa natural para ela. Se você tem um banheiro com janela, coloca a avenca lá que ela vai ficar linda e feliz. É uma planta que traz aquele ar romântico e nostálgico para o ambiente. Lembra casa de vó, casa antiga, aquele clima acolhedor e cheio de memórias. As folhinhas delicadas se movem com qualquer brisa, criando um efeito super poético. É impossível olhar para uma avenca e não sentir uma sensação de paz. Uma coisa importante: a avenca não gosta de ser tocada demais. As folhinhas são muito delicadas e podem quebrar facilmente. Então, deixa ela no cantinho dela. Só cuida da rega e da umidade e aprecia de longe. Ela não é planta de ficar mexendo, passando a mão, não. E tem uma dica de ouro: se a sua avenca secar, acontece com todo mundo pelo menos uma vez, não desiste dela. Corta todas as folhas secas bem rente, mantém a terra úmida e espera. Muitas vezes ela brota de novo. As raízes dela são resistentes, então mesmo que a parte de cima morra, ela pode ressuscitar. Já vi a avenca que parecia morta brotar linda de novo depois de algumas semanas. A avenca também pode ser cultivada em terrários, aqueles potinhos de vidro fechados que criam um microclima úmido. Ali ela fica perfeita, porque o vidro mantém a umidade constante. É uma opção linda para quem quer ter avenca, mas mora em lugar muito seco. 16. Era inglesa. A era é aquela trepadeira clássica que fica linda pendurada ou subindo por um suporte.
As folhas têm formato bem característico, tipo estrelinha com 5 pontas, e existem tipos totalmente verdes ou com detalhes brancos, amarelos ou até rosa. Cada variedade é mais charmosa que a outra. Ela se adapta super bem à meia sombra e até à sombra total. Na verdade, as variedades variegadas, aquelas com cores misturadas, precisam de um pouquinho mais de luz para manter as cores, mas nada de sol direto. Sol forte pode queimar as folhas delicadas dela. Então, aquele cantinho que pega a claridade, mas não sol, é perfeito. Gosta de terra levemente úmida e ar úmido também. Se o ar estiver muito seco, as pontas das folhas podem ficar marrons. Então borrifa água nas folhas regularmente, principalmente no inverno, quando o ar costuma ficar mais seco. Ela vai agradecer, ficando ainda mais bonita e viçosa. Fica linda em cestas suspensas, criando uma cascata verde que pode chegar a metros de comprimento. Ou então deixa ela subir numa treliça, num suporte de bambu, ou até na parede com aqueles ganchinhos. O efeito é lindo, é tipo ter uma cortina verde natural em casa. Só cuidado porque ela cresce bastante e precisa de podas de vez em quando para manter o formato bonito. Mas isso é bom também, porque cada pedaço que você poda pode virar uma mudinha nova. Coloca na água até soltar raízes e planta. É uma corrente infinita de eras. A era também é conhecida por purificar o ar, removendo especialmente mofo e poluentes. Então ela é perfeita para banheiros, cozinhas ou lugares que tendem a ter mais umidade. Além de linda, ela trabalha limpando o ar que a gente respira. Uma curiosidade histórica: a era é uma planta cheia de simbolismo. Na Grécia Antiga, ela era associada ao deus Dionísio e representava eternidade e fidelidade, porque é uma planta que praticamente não morre. Na Idade Média, era usada para decorar igrejas no Natal. Tem história guardada nessas folhinhas. Ah, e uma dica importante: a era é tóxica para pets ingerida. Então, se você tem cachorro ou gato, deixa ela num lugar alto onde eles não alcancem. As folhas contêm saponinas que podem causar problemas se comidas em quantidade. 17. Dracena. As dracenas são plantas lindas que parecem pequenas palmeiras ou pequenas árvores. O caule é fino e firme e as folhas crescem em tufos no topo, criando um visual tropical super elegante. Existem vários tipos, com folhas verdes lisas, com listras amarelas no meio, com listras brancas nas bordas, com bordas vermelhas. Tem opção para todos os gostos. A Dracena marginata, por exemplo, tem folhas fininhas e compridas com bordas vermelhas. É super elegante e moderna. A Dracena fragrans tem folhas mais largas, com listras amarelas no meio. Essa, inclusive, solta um perfume suave quando floresce, o que é raro em casa, mas acontece. A Dracena reflexa tem folhas que formam espirais lindas no caule. Elas ficam bem em luz indireta ou sombra parcial e são super fáceis de cuidar. Aguentam bem períodos sem água. É melhor deixar a terra secar entre as regas do que regar demais. Na dúvida, espera mais 1 ou 2 dias. Ela prefere sede do que afogamento. Uma rega semanal geralmente é suficiente, mas sempre depende do clima e do tamanho do vaso. São perfeitas para dar altura num cantinho da sala ou do quarto. Se você tem um cantinho vazio que precisa de algo vertical, a Dracena é a escolha certa. Ela cresce para cima, não ocupa muito espaço horizontal e tem aquele ar de planta adulta e sofisticada. E ainda por cima purificam o ar. A NASA incluiu várias espécies de Dracena na lista de plantas que removem poluentes do ar interno. Então você ganha decoração, facilidade de cuidado e ar mais limpo. É muita vantagem numa planta só. Com o tempo, conforme a Dracena cresce, as folhas de baixo naturalmente amarelam e caem. Isso é completamente normal. É o ciclo de vida da planta. Pode tirar essas folhas amarelas sem medo que não vai fazer mal nenhum. Na verdade, até ajuda a planta a direcionar energia para as folhas novas. Se a sua Dracena crescer demais e ficar alta demais, você pode podar o topo e plantar.
Ele enraiza e vira uma nova planta. E o toco que sobrou vai soltar brotos novos do lado, ficando mais cheio. É uma planta que aceita bem podas e se renova. Uma curiosidade: o nome Dracena vem do grego dracaína, que significa dragoa feminina, por causa da resina vermelha que algumas espécies produzem, chamada de sangue de dragão. Que nome dramático e legal, né? 18. Bromélia. Para fechar com chave de ouro, as bromélias. Essas plantas são uma explosão de cor. Tem vermelha, rosa, amarela, laranja, roxa. É um carnaval de cores. A parte colorida que a gente chama de flor, na verdade, são folhas modificadas chamadas brácteas. E elas duram meses mantendo a cor vibrante. A flor de verdade é pequenininha e aparece no meio dessas brácteas. E o melhor, elas adoram sombra. Na natureza, muitas bromélias vivem debaixo das árvores na floresta, então elas são adaptadas para pouca luz. Algumas até vivem grudadas nos galhos das árvores, pegando só aquela luz filtrada que passa entre as folhas lá de cima. Então, em casa, elas preferem lugares com luz indireta. O cuidado é super fácil, rega na terra e também no copinho que forma no meio das folhas. Esse copinho é chamado de tanque e na natureza serve para armazenar água da chuva. Mantém sempre um pouquinho de água nele, trocando de vez em quando para não criar mosquito. É um sistema de irrigação natural genial que a planta desenvolveu. A flor dura meses, tipo 2, 3, até 4 meses de cor. Poucas plantas têm florações tão longas. E depois que a flor seca, a planta solta filhotinhos, chamados de brotações ou filhotes, ao redor da planta-mãe. Esses filhotinhos crescem, e quando chegam a cerca de 1/3 do tamanho da planta-mãe, você pode separar e plantar. Cada um vira uma nova bromélia. Existem centenas de espécies de bromélias, cada uma mais linda que a outra. A guzmânia é super comum e tem brácteas vermelhas ou amarelas brilhantes. A neuregelia tem o centro que fica vermelho ou rosa na época de floração. A vrísia tem uma espada florida que pode ser vermelha, amarela ou laranja. A dilancia, conhecida como planta do ar, nem precisa de terra. Vive literalmente no ar, presa em qualquer lugar. As bromélias também são ótimas para quem tem pouco tempo. Elas não precisam de regas frequentes, não precisam de muito adubo, não têm muitas pragas. É só dar uma atenção básica que elas ficam lindas e vistosas por meses a fio. Uma curiosidade deliciosa: a fruta abacaxi é uma bromélia. A bromélia comestível mais famosa do mundo. Olha a folhagem do abacaxi e você vai reconhecer a família. Então, toda vez que você comer abacaxi, lembra que está comendo uma prima distante das bromélias decorativas da sua casa. Olha só quanta opção linda para você ter plantas em casa mesmo sem sol direto. A desculpa de mas minha casa é escura, não cola mais, viu? Essas 18 plantas provam que dá sim para ter um cantinho verde mesmo nos ambientes mais sombreados. E mais, muitas delas são até mais felizes na sombra do que no sol. E tem mais, essas plantas não são só bonitas, elas purificam o ar, aumentam a umidade do ambiente, reduzem o estresse e ainda fazem a gente se sentir mais conectado com a natureza. Ter plantas em casa é um ato de autocuidado, de deixar o ambiente mais acolhedor, mais vivo. É tipo trazer um pedacinho da floresta para dentro de casa. Estudos científicos já comprovaram que ter plantas por perto reduz a ansiedade, melhora a concentração e até ajuda na recuperação de doenças. Hospitais colocam plantas nos quartos dos pacientes porque ajuda na cura. Então, você não está só decorando, está cuidando da sua saúde mental e física também. Começa com 1 ou 2 espécies, vai conhecendo o jeitinho delas, vai pegando o jeito da rega e logo, logo você vai querer ter mais. Porque planta é que nem pipoca, a gente nunca tem só uma. Começa com uma espada de São Jorge, daí ganha uma jiboia, daí compra uma zamioculca e quando vê, a casa tá cheia de verde. E tá tudo bem, é assim mesmo, e não se cobra perfeição, tá?
Todo mundo mata uma plantinha de vez em quando, faz parte do aprendizado. Eu mesma já matei várias até aprender o jeitinho de cada uma. O importante é não desistir. A cada planta que você cuida, você aprende mais sobre a natureza, sobre paciência, sobre observação e sobre respeito aos ciclos da vida. Cada planta tem seu tempo, sua personalidade, suas necessidades. É tipo ter vários amiguinhos verdes, cada um com seu jeito. Tem a espada de São Jorge, que é a amiga forte e independente, a zamioculca, que é a companheira confiável, a jiboia, que é a expansiva e generosa, a calateia, que é a diva exigente, mas linda. Transforma aquele cantinho esquecido da sua casa num espaço verde e aconchegante. Aquele corredor sem graça, coloca uma espada de São Jorge. Aquele banheiro sem janela, um lírio da paz vai adorar. Aquela estante que está vazia, uma jiboia pendurada, vai fazer toda a diferença. Você vai se surpreender com como a presença delas faz diferença no dia a dia. E tem mais. Plantas conectam a gente com as estações do ano, com os ciclos naturais. Você vai perceber quando está chegando primavera, porque as plantas começam a brotar mais. Vai perceber o inverno, porque elas desaceleram. É uma forma de manter contato com a natureza, mesmo morando em cidade grande, em apartamento, longe do verde. Suas plantas vão te agradecer, crescendo lindas, lançando folhas novas, algumas até florindo. E não tem sensação melhor do que ver uma folha nova brotando, sabe? É tipo um presente que a planta dá pra gente, dizendo, obrigada por cuidar de mim. É uma troca de energia linda, de cuidado mútuo. E aí, qual dessas 18 plantas chamou mais a sua atenção? Conta aqui nos comentários qual você já tem em casa ou qual você tá doido pra ter. Eu quero saber qual dessas lindezas conquistou seu coração. Escreve aí embaixo, eu quero a nome da planta. Ou, eu já tenho nome da planta e ela é maravilhosa. E se você já cuida de alguma dessas, compartilha a sua experiência com a gente. Suas dicas podem ajudar outras pessoas que estão começando agora nesse mundo verde. Tem algum truque especial que funciona com você? Alguma história engraçada ou emocionante com suas plantinhas? Conta tudo. E se você tem alguma dúvida sobre cuidados específicos ou quer sugestão de outras plantas para ambientes escuros, deixa aqui embaixo que eu respondo todo mundo. Nenhuma pergunta é boba demais. Pode perguntar à vontade. Estou aqui para ajudar você a ter sucesso com suas plantas. Vamos criar uma comunidade de amantes de plantas aqui. Quem sabe a gente não começa uma corrente de troca de mudas, de compartilhamento de experiências, de ajuda mútua. O mundo das plantas é muito mais gostoso quando a gente tem com quem compartilhar, trocar ideias, comemorar as conquistas e chorar as perdas juntos. E não esquece de salvar esse vídeo para consultar sempre que tiver dúvida sobre qual planta escolher para o seu cantinho sem sol. Compartilha com aquele amigo ou amiga que vive reclamando que não consegue ter planta em casa. Agora não tem mais desculpa. Todo mundo pode ter um cantinho verde. Todo mundo merece ter essa conexão com a natureza dentro de casa.